Amado Deus e Pai Celestial, maravilhosa é a Tua presença, Senhor. Maravilhoso é ouvir os testemunhos de gratidão ao Senhor por serem encontrados e conduzidos pelo Teu Espírito, Pai. Se hoje, Senhor, a gente glorifica, testifica pelo que o Senhor tem feito, ó Deus, como será naquele dia, quando tudo tiver encerrado e cada um de nós querer falar do que o Senhor fez por nós, será tanto júbilo, tanta glória. E o teu profeta disse que os anjos não compreenderão os hinos que vamos entoar do outro lado, porque nós cantaremos: estive perdido e fui achado. E eles nunca foram perdidos para serem achados, por isso os anjos não entenderão, mas nós entenderemos muito bem do que estaremos falando, Pai. Ó Deus, esse dia se aproxima, e não permita, Pai, que nenhum de nós venha faltar em chegar ali. Dá força e coragem a cada um de teus filhos, é o que nós lhe pedimos. E agora receba o nosso louvor e venha trovejar a tua palavra para nos encorajar e nos fazer melhores crentes, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos no nome santo de Jesus Cristo. Amém? É uma grande honra nós estarmos aqui junto com vocês para sermos abençoados pelo Espírito de Deus. Ontem fomos tremendamente abençoados. Deus se fez presente e não será diferente hoje, porque nós estamos aqui com o mesmo objetivo e com o mesmo sentimento. Amém? Que Deus abençoe aos pastores. É uma honra poder pregar com vocês aí junto para nos ajudar no Espírito, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24, no versículo 49. Quantos vieram com a expectativa de ouvir a Deus? Amém. Amém. Então, com certeza vocês ouvirão, porque Deus sempre honra a expectativa. Lucas 24, verso 49, nos diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Podeis vos assentar, irmãos. O tema que eu desejo compartilhar com os irmãos nesta manhã é possuindo toda a armadura. Possuindo toda a armadura. Ontem nós ouvimos sobre o lugar seguro, torre forte é o nosso Deus, e fomos abençoados. E hoje eu creio que o Espírito de Deus quer nos falar sobre como vencer tantas adversidades que nós enfrentamos. Alguém falou aqui, não me lembro agora, eu estava ali ouvindo sobre que nas eras passadas nossos irmãos enfrentavam a fogueira, nossos irmãos enfrentavam os leões, mas aquilo era algo, vamos dizer, rápido,
e eles estavam livres, iam para a glória. Mas hoje não, hoje nós enfrentamos 24 horas por dia a Satanás. É uma guerra constante. E você sabe que a Bíblia diz que nos últimos dias seriam soltos muitos demônios terríveis. Me falha a quantia, 200 milhões, observe, 200 milhões de demônios seriam soltos. Por que Deus manteve esses demônios presos? Porque se eles fossem soltos lá no início das eras, eles, com toda a armadilha deles, toda as estratégias, eles teriam já destruído o mundo. Eu creio que Apocalipse 9, verso 13, né? Que fala sobre esses 200, depois você pode ler em casa, 200 milhões que seriam soltos nos últimos dias. E você vai observar que da Segunda Guerra Mundial para cá, as coisas proliferou de uma maneira muito rápida o pecado. Desde muitos séculos e séculos, viveram as pessoas sempre na mesmice. Mas, de um tempo para cá, a coisa explodiu entre tantas novidades de pecados, de estratégias, falta de temor, falta de respeito, e você vê as armas também se multiplicaram, né? Antes era por milênios e milênios, era espada e flecha, e de repente a coisa foi um boom. Por quê? Porque esses demônios foram soltos. E eu fiz a conta outro dia, o mundo agora já passou, né? Mas ele tinha 7 bilhões de pessoas. Agora já passamos de 7 bilhões. Mas, fazendo a conta de 7 bilhões de pessoas, e você divide essas pessoas entre os 200 milhões de demônios, sabe quantas pessoas para cada demônio desse? Em torno de 33 pessoas para cada demônio. Ou seja, o diabo, ele está realmente trabalhando de uma maneira folgada, só contando com os demônios que foram soltos nos últimos dias. Tem um demônio para cada 33 pessoas. Por isso que o pecado, fora os que já tinha antes, como disse o pastor, fora os que tinha antes. Por isso que as coisas têm ido de uma maneira tão terrível. A cada dia você vê coisas que eles fazem que não há como você conceber na mente como o ser humano pode chegar a isso. E a pressão contra o povo de Deus aumenta todo instante. Mas você diz, então se torna impossível. Não, lembra que a Bíblia diz: onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Aí você vê, se só dos 200 milhões de demônios que foram soltos em Apocalipse 9, se não me falha a memória, verso 13, dá um demônio a cada 33 pessoas, mas do lado de Deus, se a Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, veja que a Bíblia fala o quê? Os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Então pode ter um demônio para cuidar de 30 ou mais pessoas, mas no lado de Deus, Deus tem muitos anjos para cuidar de uma pessoa. Então não temos o porquê temer. É o que disse Jesus: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai ele desejou, agradou dar-nos o reino. Somente devemos seguir adiante, sabendo que Ele
cuida de vós, diz a Bíblia. Ele cuida de vós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E ele disse, nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Se perdeu. E nenhum se perderá. Porque Ele é o que nos tem tomado pela mão. E Ele tem determinado a nossa trajetória. Aconteça o que acontecer, a trajetória daqueles que foram chamados por Deus já está traçada. E nada vai impedir. Desde que você se mantenha olhando para Ele e dando-lhe a liberdade de conduzir a sua vida. Desde que você tire de lado o seu jeito de pensar, a sua maneira de ver e deixa Deus fazer. Deus nos guiar. Amém? E na mensagem, o confronto entre Deus e Satanás, o profeta fala que o homem foi se aperfeiçoando em seus armamentos. Começou com a flecha, com a lança, o escudo, e foi melhorando, chegou a inventar a pólvora, e a coisa foi melhorando até que eles chegaram na bomba atômica, que é o auge, o ápice dos armamentos que o ser humano produziu. Mas vem o profeta e diz assim, se o homem foi, cada dia, melhorando o seu armamento, para com Deus não foi assim. Deus já nos deu, de início, a arma mais poderosa que Ele tinha. E ele usa a expressão, Deus nos deu a sua arma atômica de saída. E qual é a arma atômica de Deus contra o diabo? A sua palavra. A sua palavra é a arma mais poderosa e invencível. Quando Deus esteve na terra, na pessoa de Jesus Cristo, era o próprio Deus feito carne. Ele enfrentou todas as tentações. Não quase todas, mas todas as tentações. Se alguma tentação Jesus não enfrentasse, o diabo nos pegaria naquela tentação e nos venceria. Mas ele enfrentou todas as tentações e venceu. Mas observe que ele não venceu como Deus. Ele venceu como homem. Porque se ele fosse vencer como Deus, não serviria essa vitória em nosso lugar. Porque o diabo diria, não, você me venceu como Deus, mas eles não são Deus. Então Deus fez o quê? Ele lutou como homem, como qualquer um de nós. E não usou o seu poder de Deus para vencer o diabo. Ele poderia somente com o olhar para o diabo fazer evaporar. Mas ele usou a arma que ele deu para nós. Para mostrar para nós que essa arma funciona. Quando o diabo chegou para Jesus e veio para tentá-lo e disse, tu és o Cristo, Filho de Deus, faça dessas pedras se tornarem pães. Como dizia o saudoso pastor Antônio Machado, ele disse, ele poderia, se ele quisesse, fazer uma pedra virar pão, fazer outra pedra virar queijo, fazer outra pedra virar chimia, fazer outra pedra virar um salame, ele poderia fazer um grande café. Mas o que ele fez? Ele não cedeu à tentação. E ele contra-atacou o diabo, não pelo seu poder de Deus, mas pela palavra, pela arma que ele tinha dado ao homem. E disse, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! E quando ele disse, está escrito, Satanás, o profeta diz assim, foi como se o diabo tomasse um choque de 10.000 volts. Caiu duro no chão. Mas ele é persistente, se levantou e veio.
E aí ele olhou assim, olha a estratégia do diabo. Ah, ele usou a palavra contra mim? Eu vou usar a palavra dele contra ele. Aí que está, irmãos. Por isso o que mais engana hoje no mundo não é as casas de prostituições, não é o tráfico, não é as coisas abertas, pecado aberto, mas é aquilo que vem em nome de religião, usando a palavra de uma maneira torcida, se torna uma arma. Foi o que o diabo pegou. Ele pegou uma citação de Jesus e fez o quê? Deslocou, ou melhor, aplicou mal àquela escritura, dizendo: mas também está escrito que aos teus anjos daria ordem a teu respeito, e eles sustentariam tuas mãos para que você não caia. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui lá embaixo. E como diz a palavra, teus anjos te sustentarão. Jesus olhou e disse: mas também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, que está escrito que os meus anjos me cuidarão, está. Mas é se eu tropeçar numa pedra, é se um problema surgir. Agora, se eu fizer por conta própria, não funciona. Então a maior arma de Deus foi a palavra e continua sendo. Por isso o diabo, irmãos, trabalha com tanto ódio contra a palavra de Deus. Os demônios mais espertos, mais especialistas, não estão lá no carnaval, não estão lá na política, não estão lá nas jogatinas e coisas. Não, lá estão os mais michurutos, como diz. Os demônios mais especialistas estão lidando com a palavra. Porque eles sabem que a palavra é a arma poderosa. Então eles estão ali fazendo o quê? Distorcendo. Eles estão ali deslocando, torcendo as escrituras e causando confusão. Por essa razão que a Bíblia diz: um povo sem profeta se corrompe. Mas um povo que tem profeta é diferente, porque o profeta, ele é uma águia, e a águia tem um olhar aguçado, enxerga longe, e consegue ver se a palavra está alinhada ou não. E você sendo conduzido pela palavra, você está seguro. Não há o que temer, somente continue andando, indo adiante, e crendo que Deus, como disse Paulo, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará. Aperfeiçoará. Mas eu não tenho condições, eu olho para mim mesmo e vejo que sou tão incapaz. Ele não te chamou pela tua capacidade. Ele te chamou pela predestinação que Ele te predestinou. E como funciona a predestinação? Não é ele sentado numa cadeira, olhando todo ser humano que viria ao mundo e dizendo: esse eu quero, esse eu não quero, esse será salvo, esse será perdido. Se fosse assim, aqueles que fossem perdidos poderiam apelar no trono do julgamento e dizer: Senhor, o Senhor não foi justo comigo. Eu gostaria de ser um salvo como os demais, mas o Senhor me escolheu para se perder. Como que Deus fez isso? Ele escolheu, disse o profeta, pelo seu pré-conhecimento. Seu conhecimento antecipado. A Bíblia diz: os que antes conheceu, a estes também predestinou. Mas este conhecer antes não significa que ele conheceu quem teria condições e esses ele predestinou. Se fosse assim, ninguém seria predestinado. Ele viu aqueles que desejariam ser salvos. E a esses ele disse: esse desejo. E quando ele foi colocar no livro da vida o nome, vamos usar aqui um exemplo, colocar lá Manuel ou José, quem sabe os anjos: Senhor, esse? Senhor, esse o senhor está enganado, esse é o mais fraco que tem. Ele não vai conseguir.
Deus diria assim: não, eu não estou colocando pela capacidade dele. Eu só estou colocando porque ele, pelo livre-arbítrio, desejou me amar. E eu coloquei aqui, e eu sei que ele não tem condição, mas eu serei responsável pela chegada dele. E nós precisamos, irmãos, descansar na nossa predestinação. Porque aqui na mente é onde está a maior batalha. A maior guerra está aqui. O diabo chega e diz: veja, você não dá conta. Veja, olha, não é para ti o arrebatamento. Olha, você tentou, não conseguiu. E se a pessoa vai dando ouvido, ela esmurece. Mas lembre-se, você tem que saber uma coisa: eu fui chamado. Eu não vi essa mensagem por causa que eu sou bom, eu sou esperto. Não, quantos teólogos, irmãos, que sabem o hebraico, sabem tudo, e não conseguem entender que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo? Não conseguem ver? Não. Deus te chamou, irmãos, e Ele é responsável. Mas para vencermos, precisamos estar realmente, irmãos, munidos de toda a armadura de Deus. Aleluia! E com essas armas nós venceremos. E Deus não nos enviou, irmãos, na batalha no escuro, sem saber como vai ser as coisas. Deus não escondeu de nós, irmãos, o que nós teríamos que enfrentar lá na frente. Quando ele mandou Israel para a terra da promessa, ele não escondeu deles. Ele disse: vocês verão, terá cidades muradas, terá gigantes. Quando ele nos chamou, ele não disse: olha, vocês só vão ver coisas maravilhosas. Ele disse: não, vocês terão aflições. Ele disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ele nos enviou consciente que nós enfrentaríamos. Mas ele também disse: mas não temas, eu estarei convosco e em vós. É essa frase que eu quero enfatizar nesta manhã: em vós, convosco e em vós. Aleluia! Então ele nos chamou, e a nossa luta, como disse o apóstolo Paulo, não é contra a carne e nem contra sangue, mas é contra as potestades espirituais. E em qualquer situação da vida, para obter um resultado, irmãos, positivo, nós temos que estar conscientes da realidade. Vocês viram, vamos usar um exemplo natural, quando ali, antes de iniciar aquela guerra que se mantém até hoje da Ucrânia com a Rússia, viram como que aquele presidente, ditador russo, enganou o seu povo, enganou os seus soldados, levou eles em milhares para a fronteira, e a mídia ali dizendo: vai atacar. Ele dizia: não, estamos só fazendo treinamento. Só estamos fazendo treinamento. E quando deu a ordem para entrar, foi o maior desastre para os russos. Hoje já chega, beira 1 milhão de mortos, entre mortos e feridos, russos. Se já não passa disso. Por quê? Porque eles entraram, irmãos, despreparados. Mesmo sendo da maior potência local, eles entraram, eles não estavam conscientes da realidade, eles não estavam preparados psicologicamente. Aqueles jovens de 18, 19 anos, meninos, pensando que estavam treinando, e de repente, de uma hora para outra, cai sobre rajadas de metralhadoras, bombas explodindo, e aviões e tudo mais, e eles entraram em pânico. Mas Deus nos enviou para a guerra, Ele nos conscientizou. Haverá demônios, haverá estratégias, haverá pressões, haverá perseguições, mas eu estarei convosco. Eu estarei em vós. Tende bom ânimo. Então, quando você
se batiza, você já entra sabendo: eu não vou entrar para um mar de rosa, eu vou entrar para uma batalha. Mas não tem problema, eu tenho a certeza de entrar e sair sem ser atingido, porque Ele disse que estaria comigo. Como ontem pregou o pastor Darcy, usou aquele marca-página e mostrou como se, vamos dizer, nós fôssemos essa caneta e esse livro fosse Deus. Se você está aqui, essa caneta pode ser atingida, mas se você coloca ela aqui dentro, ela está escondida. É como crente em Cristo. Para o diabo chegar até você ali, ele tem que passar por Cristo. E se ele passar por Cristo, ele se converte. Por isso, irmãos, não há como sermos derrotados. A nossa questão é vencer ou vencer. Não há para nós plano B. Não, é vencer ou vencer. Aleluia. É o arrebatamento ou arrebatamento. Não tem outra escolha. Deus nos chamou. Ele nos chamou. Ah, mas eu não sei, eu acho que para o meu irmão é isso, para o outro é, mas eu tenho tantas falhas. Eu pergunto, se Deus não chamou você, se o arrebatamento não é para você, é para quem então? É para a denominação que não tem compromisso com a palavra? É para a denominação que nega o batismo correto? É para a denominação que faz de um Deus único uma trindade ou uma dualidade? Não, irmãos, é para você mesmo. Não tem como ser para outros. Então, em qualquer situação, para obtermos resultado, precisamos entrar conscientes da realidade. E Jesus, Ele nos enviou conscientes que teríamos lutas, mas que Ele estaria conosco. Aleluia! E a Bíblia também diz assim, que desde os dias de João Batista, se faz violência pelo reino dos céus, e pela força se apoderarão dele. É isso. Temos que ter força, ter garra, mas essa força, ela é através da palavra. Essa força é através das promessas de Deus, dizendo: eu posso, eu consigo, é para mim. Você olha e não vê condição, mas você diz: mas eu vou conseguir, Ele me prometeu, Ele não pode falhar. Em Provérbios, se não me falha a memória, 24, verso 10, algo assim, a Bíblia diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força. Então nós não entramos para a batalha, irmãos, como que morrendo. Nós entramos na batalha com coragem, com determinação, de cabeça erguida, porque sabemos, irmãos, quem vai na frente. Como pregou o pastor Darcy ontem, aquela menina no navio e a tempestade sacudindo o navio de um lado para o outro, e a tripulação, os passageiros em desespero, pensando que iam morrer e gritando, e de repente alguém olha e lá no mastro do navio, aquela menina brincando de roda ao redor daquele mastro, e o vento jogando seus cabelos de um lado para o outro, e um daqueles homens chegou para ela e gritou: menina! Você não vê o que está acontecendo? Sim, eu vejo. Você não vê a tempestade? Eu vejo. Tu não estás com medo? Ela disse: não. Como pode não ter medo? Ela disse: porque o meu pai é o piloto deste navio. É ele que está comandando. Aleluia! Que segurança é essa, irmãos? Durante a pandemia, uma irmã ali, mãe de um de nossos diáconos, estava morrendo no hospital. E a família chegou ali, abatidos, né, naquela situação. E ela olhou para eles e disse bem assim: não tem problema. O dono do mar está no barco. Fique tranquilo. A tempestade está aí, a morte está aí. Mas
o dono do mar está no barco. Eu estou tranquila. Eu estou em paz. Que serenidade, irmãos, diante da morte. Por quê? Porque ele disse: estarei convosco e em vós todos os dias. Aleluia. Conta-se de um certo comandante chamado Hernán Cortés. Eu não me lembro agora qual país que ele invadiu, mas ele invadiu um determinado país. E ele veio com seus navios de guerra e atracou nas praias daquele país. E quando todos os seus soldados desceram e descarregaram as armas para a batalha, Hernán Cortés olhou e gritou para os seus soldados: põe fogo nos navios. Você pode pesquisar isso, você vai encontrar. Hernán Cortés, comandante Hernán Cortés. E ele disse: põe fogo nos navios. Os soldados: mas senhor, queimaram os nossos navios. Sim, põe fogo. Mas se nós precisarmos deles, e se nós precisarmos nos retirar, e se nós precisarmos fugir, põe fogo nos navios. Aleluia. E eles incendiaram aqueles navios. E quando os navios se queimaram, Hernán Cortés olhou e disse: agora cada um lute pela sua vida. Agora cada um lute pela sua vida. E a história diz que Hernán Cortés, com muito menos soldados, venceu a batalha. Porque cada um, pastor, lutou pela sua vida. Eles não tinham plano B. Vamos ir, se vê que não dá, a gente foge. Eu vou tentar, vou me batizar, mas se eu ver que eu não consigo, eu paro. Não, Jesus disse: aquele que toma o arado e olha para trás, não é digno do meu reino. É vencer ou vencer, irmãos, essa é a nossa chamada. Temos que colocar. Agora, quando pastor Febrônio sempre usa uma expressão, ele diz assim: antes de você colocar a mão em algo que você quer conquistar, primeiro coloque o teu coração. Às vezes as pessoas querem colocar a mão antes de pôr o coração. Querem colocar a mão na salvação antes do coração ser colocado. Vamos me batizar, vamos ver o que dá. Não vai conseguir. Põe primeiro o teu coração. Põe primeiro o teu coração no céu. E então, irmãos, tua mão chegará lá. Nada vai impedir. E muitos, irmãos, não têm vencido. Têm tido uma vida de altos e baixos. Hoje estão na igreja, amanhã já não está. Hoje está na ceia, amanhã já não está. É aquele alto e baixo, alto e baixo. Sabe por quê? Porque eles não estão conscientes do que realmente eles querem. Eles não estão conscientes, eles não estão posicionados corretamente. Quantos já viu uma lâmpada, irmão, que fica piscando? Acende, apaga. Aí você bate na parede e ela acende. Daqui a pouco apaga. O que está acontecendo? Há um mau contato. Há um fio ali que não está bem conectado. E isso vai causar o quê? Vai queimar esta lâmpada. Pode aquecer, pode pegar fogo na casa. Assim é a vida de alguns. Hoje está eufórico, essa mensagem é verdade, é isso, precisamos seguir adiante. Amanhã já está ali: eu não vou na igreja. Aconteceu algo, um problema, eu pedi a Deus, Ele não me deu. Está com mau contato. E aí, irmãos, a coisa é perigosa. Davi, quando ele enfrentou Golias, ele, antes de pôr a mão no Golias, ele colocou o coração naquilo que ele queria. E ele tinha um objetivo pelo qual ele estava lutando. Nós precisamos ter um objetivo real pelo qual nós estamos lutando. Não é estar na igreja porque, eu vou ali porque eu gosto dos hinos. Isso é bom.
Eu vou ali porque eu preciso que Deus abençoe minha vida. O meu casamento está um problema. Eu preciso que Ele prospere meu trabalho. Não, essa não é a razão principal. Se vem por causa disso, amanhã ou depois pode sair também. Mas qual foi o objetivo? Qual foi, irmãos, a verdadeira razão de Davi enfrentar aquele Golias? E eu pergunto nesta manhã, qual é a razão pela qual você está lutando pela sua fé? Que posição é exigido para nós vencermos? Primeiro, nós temos que ter um motivo, um objetivo real. E segundo, ter a armadura certa, que é a palavra de Deus. E a razão de Davi, irmãos, era uma: não deixar que o nome de Deus fosse blasfemado. Como falou o pastor Erlói aqui, quando nós temos objetivo em servir, as demais coisas, irmãos, vêm sem que você pede. Quantos casamentos estão arrebentados, sabe por quê? Porque cada um, o marido está ali com um objetivo: ser servido, ser compreendido. A mulher está lá: não, eu casei para que ele me faça feliz, ele tem que me entender. Vai ser uma disputa entre eles, cada um querendo exigir mais do outro, e isso não vai a lugar nenhum. Mas quando você casa com o objetivo: eu quero fazer este homem feliz, eu quero fazer esta mulher feliz, eu quero compreender, eu quero servir, irmãos, aquilo flui. Porque quando você faz por alguém, constrange o outro a fazer também. Mas quando você ataca, quando você constrange o outro a cobrar também. O objetivo de Davi era não permitir que Deus seja blasfemado. Quando ele chegou, irmão, ali diante daquele exército de inimigo, todo Israel tremendo ali, com medo, todo Israel apavorado, levanta o Golias: ei, não há homem aí em Israel para lutar comigo, blasfemando o nome de Deus, blasfemando, vamos dizer, a mensagem da hora. Davi, eu penso, irmão, que quando Davi viu aquele homem levantando, porque os outros estavam acostumados a ver ele todo dia provocando, mas Davi não tinha visto nenhuma vez ainda. Quando Davi viu, eu acho que ele olhou para ver, pensou que ia levantar uma multidão, iam ter que escolher entre eles um para ir. Ninguém se levantou. Davi ficou pasmado, disse: o quê? Você não vai, fulano? Não. Você não vai? Não. Então o rei vai. O rei estava intocado lá dentro da tenda, apavorado. Por quê, irmãos? Porque eles não tinham o objetivo certo pelo qual lutavam. Eles não conheciam realmente o Deus deles na alma. Eles não tinham o coração deles na obra de Deus. Eles queriam colocar a mão na vitória, mas o coração não estava lá. Davi olhou e disse: não, eu não permitirei isso. A razão de Davi, irmãos, não foi mostrar: eu sou o cara. Não, a razão de Davi foi: eu não posso permitir que o meu Deus seja blasfemado. E quando ele vai e entra naquela batalha, antes dele entrar, Saul armou ele. Saul deu o escudo, era maior do que Davi, praticamente. A lança muito pesada, couraça,
Davi não conseguia nem se mexer com tudo aquilo. É o exemplo, irmão, do sistema denominacional. Querem mandar o homem para batalha, mas veste com a teologia, veste com isso, veste com aquilo. Ontem eu estava mexendo na internet e de repente um ali ensinando. Meu Deus, ensinando, venha, venha. E você, porque ele dá aulas, né, de religião, e ele disse, eu vou ensinar como soprar e as pessoas cair. Eu vou ensinar como interpretar línguas. Eu vou ensinar. Que coisa é essa? De onde que se ensina? Ninguém aprende isso do intelecto. Isso é um dom. E Saul quis dizer para Davi, eu vou te ensinar como vencer o Golias. Davi pegou e tirou todas aquelas armas e disse, sabe de uma coisa? Eu vou só com a experiência que eu tenho. Aleluia! Eu vou com aquilo que está aqui no meu coração. E quando ele chega lá no campo de batalha e o Golias olha e vê aquele menino com uma funda e 5 pedrinhas no bolso, ele quase morre antes da batalha, quase morre de infarte, de raiva, porque ele olha e diz, o quê? Vocês pensam que eu sou um cachorro para mandar um menino lutar contra mim com uma funda, como diz nós aqui, com um bodoque e umas pedras? Davi olhou e disse, ei, você vem contra mim com espada, você vem com lança, você vem com todo o seu poder humano, mas eu vou contra ti, no nome do Deus de Israel, e todos saberão que há Deus em Israel. Aleluia! Louvado seja Deus! Isso é possuir a armadura de Deus, irmãos. Não é algo aqui na mente, é algo aqui no coração. Que diz, Deus falou, eu não consigo entender, mas Ele disse e Ele faz. Como vai fazer, eu não sei, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. Por isso nós lemos a Escritura, Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, irmãos, estava ensinando os discípulos diariamente a palavra. Todo dia aqueles discípulos estavam sentados, ouvindo de Jesus. E eu pergunto, aquele conhecimento adiantava? Não. Pedro estava disposto a tirar a espada e cortar o pescoço de quem contrariasse ele. Não adianta só o conhecimento. Por isso que às vezes tem pessoas que estão, eu conheço isso, eu conheço a mensagem, eu conheço os selos, eu conheço... Amém, é bom conhecer, mas só o conhecimento, irmãos, não vai funcionar. Por isso Jesus seguidamente dizia a eles, ei, convém que eu seja morto. Mas os discípulos não queriam pagar o preço de ficar sem a presença do mestre. Pastor Darcy, é o problema hoje. As pessoas têm o conhecimento, mas não querem pagar o preço de tirar um tempo de oração, tirar um tempo de jejum. Não, só o conhecimento, eu já conheço, é isso. Eu vou mostrar a mensagem para o diabo, como o católico mostra a cruz. Não adianta. O diabo conhece. Mas Jesus, irmãos, o plano dele era muito maior. Porque quando o homem pecou, Deus e o homem se foram separados. E Deus começou o projeto da redenção e passo a passo ele veio se aproximando do homem. E o primeiro estágio foi Deus sobre o povo. Quando eles estavam atravessando o deserto, era Deus sobre Israel. A coluna de fogo à noite, a nuvem de dia, era Deus sobre eles. E eu penso que eles se assentavam ali na sombra de suas tendas e falavam, que privilégio nós temos.
Por tanto tempo estivemos afastados de Deus, agora Deus está sobre nós. Eles achavam que era o máximo, mas não era. Era só o começo. Deus se manifestou um pouco mais e agora ele se moveu de estar sobre eles para estar com eles. E quando foi isso? Quando o Verbo se fez carne. Deus se tornou homem. Agora não era mais Deus sobre Israel, era Deus com Israel. Agora eles podiam tocar em Jesus. Agora João podia colocar sua cabeça sobre o peito de Jesus. Por isso eles achavam assim, quando Jesus dizia, convém que o Filho do Homem morra. Não, Senhor, nós não podemos perder a sua presença. Nós estamos contigo, falta pão, o Senhor multiplica. O morto, alguém morre, o Senhor ressuscita. Chega alguém doente, o Senhor cura. O que nós precisamos mais do que isso? Mas mesmo nessa situação maravilhosa, se chutasse o calo de Pedro, Pedro estava pronto para a briga. Porque ele só tinha o conhecimento. E o conhecimento sozinho não funciona. E quando Jesus foi crucificado, bastou, igreja, 3 dias sem Jesus para que eles começassem a desviar. Por isso, irmãos, que muitas vezes a presença de Deus vem sobre a igreja e é Deus conosco. E isso é maravilhoso. E você grita, a pessoa glorifica. Parece agora sim, agora não acontece mais dela se desviar ou dela enfraquecer. Mas é só Deus com você, não é Deus em você. Chega em casa, a vida é outra. É como aquele pregador, muito brabo em casa, gritava com as crianças, batia. E um dia ele estava na igreja pregando, e de repente lá no meio da congregação estava a mãe, estava a esposa dele e o filhinho. E o filhinho, o pastor falando, parecia um anjo ali. O filho cutucou a mãe e disse, mamãe, vamos convidar o papai para morar na igreja. E ela achou estranho. Por quê, meu filho? Porque na igreja ele é tão bonzinho. Mas quando estava em casa era outra pessoa. Porque era Deus, ele tinha experiência de Deus com ele, mas não tinha experiência de Deus nele. E os discípulos estavam maravilhados de Jesus, o Deus feito carne com eles. Quando ele morreu, bastou 3 dias, irmão, para eles começarem a desviar. Você diz, mas da onde o senhor tirou isso, pastor? Leia os 2 discípulos no caminho de Emaús e observe a palavra deles e o tempo do verbo. Jesus encontra eles e eles tristes, caminhando. E Jesus diz, ei, por que vocês estão tristes pelo caminho? Ora, és tu só peregrino em Israel e não sabe o que tem acontecido aqui entre nós? Jesus, chamado Cristo, homem poderoso em palavras e obras, esperávamos que ele ia remir Israel. Já é o verbo passado. Esperávamos, já não esperamos mais. Acabou a nossa esperança. Estou voltando para casa, vou ver se o meu sacerdote me aceita de volta na igreja. Porque Pedro disse, me dá a rede aqui, eu vou voltar para o meu trabalho. Esperávamos. Mas sem tanto conhecimento. Quantas vezes, pastor Flávio, ele disse, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos malfeitores. E ele será morto, será sepultado, mas no 3º dia ele ressuscitará. Mas a palavra, sem o poder vivificador, ela é morta. Mas Jesus reúne com eles depois e diz assim, fique em Jerusalém. Eu não quero que vocês testifiquem de mim, eu não quero que vocês preguem sobre mim, até que do alto sejais revestidos de poder.
porque eu estou dando um passo a mais. E vocês me censurou, Pedro. Você, quando eu disse que eu morreria, você disse: não, mestre, você não pode fazer isso. Por quê, Pedro? Porque você não sabia que eu estava dando um passo a mais. Agora não seria mais eu com vocês, mas eu em vocês. Primeiro foi Deus sobre eles. Foi bom ali no deserto. O faraó veio com o exército, a coluna de fogo parou entre eles. Era maravilhoso aquilo, mas não era tudo. Depois era Deus com eles. Era muito mais glorioso. Mas ainda, irmãos, não era o suficiente. É até onde a denominação vai. É Deus com eles nos dons. É Deus com eles curando. É Deus com eles fazendo maravilhas. Mas para Deus estar neles, precisa algo maior. Salmo 68, verso 18, diz que os dons e vocações são dados a todos, até aos rebeldes. Mas Atos capítulo 5, verso 32 diz que o Espírito Santo é dado para aqueles que lhe obedecem. Oh, aí é diferente. Deus com você pode ser até para o ímpio, mas Deus em você, o Espírito Santo, é para aqueles que obedecem, é para aqueles que tomam a palavra de Deus, diz: eu creio, eu vou ser batizado assim, eu vou caminhar assim. Aleluia, irmãos. E quando então Jesus diz: fica em Jerusalém. E ali, depois de 10 dias, eles orando, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo repartida entre eles. O Pedro, irmãos, que negou Jesus covardemente, o Pedro que estava pronto com a espada para matar, era o primeiro da fila agora. Quando o povo chegou e disse: ei, estão tudo bêbado, Pedro subiu em cima de um caixote e gritou: ei, não é isso que vocês pensam, não. Não estamos embriagados, mas o que vocês estão vendo é o que foi dito pelo profeta Joel, que o Espírito Santo viria sobre seus filhos e filhas. Agora a vida deles era diferente, irmãos. Agora eles podiam fazer o mesmo que Jesus fazia. Isso é possuir toda a armadura. Não é só ter a palavra, é ter a palavra e o Espírito. Porque a palavra é verdade, mas o Espírito é que dá vida para a palavra. Irmãos, ouça comigo isso aqui. Há muitas religiões no mundo. Existe budismo, existe os maometanismo, né? Existe tantas aí, o hinduísmo, e todas essas todas essas religiões, pastor Erlói, todas elas, é possível seguir elas sem o autor delas. Até porque não tem como ter o autor delas, porque já morreu. O budista pode ser um bom budista sem a vida de Buda. O maometano pode ser um bom maometano sem a vida de Maomé. Por quê? Porque Buda só ensinou filosofias. Maomé só ensinou filosofias. Mas o cristianismo, escuta isso, é a única religião do mundo que não pode se viver ela sem o autor dela. Por quê? Porque Maomé não apresentou a vida dele nos seus livros. Ele apresentou um monte de pensamentos. Buda não apresentou a vida dele, apresentou um monte de pensamentos. Mas Jesus Cristo, esta Bíblia, não é, igreja, um livro de regras, não é um livro de filosofia. Esta Bíblia é a expressão da vida de uma pessoa. Por isso, para mim viver esse livro, eu preciso da vida desta pessoa. Eu poderia tentar imitar o pastor Darcy.
E eu poderia treinar para imitar ele, os gestos dele, a voz dele. E eu, quem sabe, conseguiria imitar muito bem. E até enganar alguns. E a pessoa ouvir e dizer assim, é o pastor Darcy falando. Mas em algum momento eu ia demonstrar que não era ele. Em algum momento eu mesmo tentando imitar, ia surgir algo da minha natureza. É o que acontece com a vida cristã. Tem pessoas tentando imitar o cristianismo. E o profeta diz numa mensagem assim, ei irmã, se você não corta o seu cabelo, se você não usa determinadas roupas, só porque foi dito que não é para usar, está errado. Você tem que não fazer isso, não só porque disseram para não fazer. Você tem que não fazer isso, porque algo dentro de você mudou. Porque a pessoa pode imitar por um tempo. Mas se eu conseguisse tirar a natureza do pastor Darcy, a vida dele, e colocar dentro de mim, aí eu não seria mais um imitador dele. Aí eu estaria vivendo a vida dele. Esse é o cristianismo. Por isso que o cristianismo não pode se viver sem a vida daquele que trouxe o cristianismo. Quando, irmãos, escuta isso aqui. Estou indo para o final. Quando Jesus, o jovem rico, chegou e disse, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, guarda os mandamentos. Ele disse, eu tenho feito isto desde criança. Jesus parou e pensou, há algo errado então. Se ele vai na igreja, ele é cuidadoso, como é que ele não tem segurança? Aí Jesus, como sendo Deus, olhou além da aparência do jovem, olhou lá no coração dele e viu que ele era ele era o idólatra. E o ídolo que ele adorava era algo chamado dinheiro. Então Jesus disse, faz o seguinte, meu filho, vende o que tu tens. Veja, ele era um homem de negócios, aquele moço. Mas ele não era tão bom em negócio assim. Porque Jesus estava oferecendo um negócio para ele que não dava para perder. Ele disse, vende o que tens, dá aos pobres, siga-me e eu te darei um tesouro no céu. O rapaz baixou a cabeça e a Bíblia diz que virou as costas e saiu triste e pesaroso, porque possuía muitas herdades. E quando ele foi caminhando, eu penso que Jesus ficou em silêncio um tempo, olhando aquele moço indo, com o coração doído, vendo que ele rejeitou a oportunidade. De repente, Jesus quebrou o silêncio e disse, como é difícil um rico se salvar. E os discípulos perceberam que pela fala de Jesus, aquele moço se perderia. E aí colocou Pedro em problema. Por quê? Porque Pedro olhou e viu aquele moço, aparência de santidade. A Bíblia diz que era um moço de qualidade. E Pedro olhou e pensou, se esse rapaz, tão caridoso, tão manso, não se salvará, e eu, o Pedrão, brabo, que não consigo me conter, qualquer coisa eu me explodo, eu estou mais perdido que ele. E aí então ele interrogou Jesus, disse, mestre, se é assim quanto à salvação, quem se salvará? Quer dizer, então eu já estou perdido, Senhor. Aí escuta aqui, igreja, Jesus disse para Pedro o que ele gostaria de ter dito para o moço, mas o moço não deu oportunidade. Jesus disse assim, em outras palavras, Pedro, você disse que é impossível se salvar, que é difícil se salvar, eu vou complicar mais ainda. É impossível. É impossível. Daí ele diz, mas sem mim é impossível. Mas comigo tudo é possível. Em outras palavras diz, por conta própria, Pedro, ninguém vai conseguir. Mas é eu que vou dar-lhes essa condição.
Tudo que Jesus esperava era o moço dizer: Senhor, eu não consigo, o Senhor pode me ajudar? E ele teria dito: sim, meu filho, eu vou te ajudar. Então é isso, irmão, é impossível. Quando a irmã olha e vê hoje vivendo corretamente, vestindo corretamente, andando conforme as Escrituras, você olha e diz assim: meu Deus, antes eu olhava e pensava, eu nunca vou conseguir ser uma crente. Eu não consigo me livrar disso, eu não consigo me livrar daquilo. E hoje você olha assim e diz assim: eu não consigo viver como eu vivia antes. Você não se vê. Eu pergunto a vocês, irmãs, é difícil viver a vida que vocês vivem? Não é difícil. Por quê? Porque não é vocês vivendo, é Cristo vivendo em vocês. Aquilo que para o mundo é uma regra, para nós não é regra. É a expressão da natureza de Cristo. Como foi citado antes, a mulher tenha seu cabelo crescido. É indecente que ela corte o cabelo. É uma regra. Não, isso é expressão da natureza de Cristo. A natureza dele deseja isso. E quando então ele vem em você, aí ele vive isso em você. Eu não consigo perdoar. Realmente é impossível para nós perdoar, porque a nossa natureza é uma natureza vingativa. Mas quando Cristo está em você, aí você perdoa. Aí você sente dó daquela pessoa que te causa mal. E você mesmo fica espantado. Como? Uma vez se alguém fazia algo para mim, eu queria me vingar. Hoje eu sinto dó. Corta meu coração. Não é você, é que agora a palavra foi ungida pelo Espírito. Agora não é mais Cristo com você, é Cristo em você. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Parágrafo 129 da mensagem, tomando toda a armadura de Deus. Olha o que o profeta diz. Escuta bem isso aqui, irmãos. 129. Vamos ler do 128. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, pois estarei convosco e em vós. Antes, ele só podia estar com eles, mas agora, quando ele morreu, pagou preço pelos pecados, liberou o seu Espírito Santo para morar dentro de nós, não é mais só convosco, é convosco e em vós, até o fim do mundo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está convosco e em nós. Esta é a armadura. É Ele. Ele é a palavra. Ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, o qual é a palavra fazendo a promessa manifesta. Esta é a promessa. Cristo é a palavra e Ele faz, manifesta. Escuta agora. O Espírito vivifica a palavra. Em outras palavras, Ele, o Espírito Santo, é a pólvora que envia o projétil para fora. Amém. Adianta um projétil sem pólvora? Vai bater e não vai estourar. Mas se há a pólvora ali, irmão, ela aciona o projétil. Isso é ter a palavra, o projétil, e o Espírito Santo é a pólvora. Porque a palavra é a armadura de Deus. Mas Israel tinha a palavra. Conhecia que Deus era o Deus dos exércitos. Mas funcionou diante do Golias? Não. Puxava o gatilho ali e não saía nada. Mas chegou um Davizinho com o projétil, a palavra e a pólvora. O que era a pólvora? Era o Espírito de Deus, a experiência que ele encontrou com Deus. Aleluia! Ele está conosco. Como foi... Em outras palavras, ele é a pólvora que envia o projétil para fora. Como foi quando Davi encontrou-se com Golias com a funda e uma pedra nela. Ele somente tinha um lugar para golpear, e era entre os olhos do Golias.
O resto estava com a armadura. Porém, Deus movia-se naquele espírito. Amém. Não foi a força do braço de Davi. Aquilo lá daria a pedra, só daria assim e que cairia no chão. Mas quando ele fez isso e jogou, ali estava a armadura. Mas havia uma pólvora, um guia que guiou aquela pedra só no espaço onde o capacete não protegia. Então, irmãos, encerrando, eu digo, é necessário que nós tenha a armadura, que é o conhecimento, que é a palavra, mas só a palavra não vai funcionar. Precisa a palavra e o Espírito. E eu digo a vocês aqui, irmãos, escuta, a palavra se obtém lendo, a palavra se obtém ouvindo, mas o Espírito que vivifica a palavra se obtém se consagrando, orando, jejuando, dedicando, meditando. Isso é o que vai ungindo a palavra. E como eu disse, os discípulos estavam com a palavra. Jesus estava com eles. E eles não queriam pagar o preço de ficar um momento sem Cristo, sem a presença dele. E hoje as pessoas têm a palavra, mas não querem pagar o preço de se dedicar, dobrar o seu joelho. Às vezes nossas orações são só aquela oraçãozinha, irmão. Senhor Deus, obrigado pelo dia, abençoa o alimento. Senhor, dá-me uma boa noite, amém. Não, nós precisamos tirar um tempo com Deus. Amém. E esse tempo com Deus, irmãos, vai encharcando a palavra com a unção do Espírito e vai colocando essa pólvora atrás do projétil. E aí, de repente, aquele inimigo que te esbofeteia, muitas vezes durante a vida, ele se apresenta a você. E agora tu não tem só o projétil, você tem pólvora. E você diz, para trás de mim, Satanás. E aquilo é um estrondo no diabo. Por quê? Porque agora a palavra está ungida pelo Espírito. E eu digo a vocês, irmãos, estamos indo para o final de tudo. O arrebatamento está aí. O quebra-cabeça está sendo montado. Falta pouco para o rapto suceder. E quem subirá? Aqueles que têm a palavra, mas têm o Espírito que vivificará a palavra. E o Espírito precisa estar, irmão. Por isso é tempo, irmãos. É bom conhecer a palavra, mas precisamos mais do que isso. Amém. Vamos nos colocar de pé. Amém. Nesse momento. Feche seus olhos. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Olhe para dentro de você. Qual é o inimigo que tem? Qual é o Golias que tem enfrentado você? É o Golias do temperamento, que quando você menos espera, você se explode. Você diz um monte de coisa. Você sabe que não deve fazer. Você tem a palavra, que é a armadura. Você sabe, mas não consegue agir. É o Golias da cobiça, daquele olhar imundo. Você sabe que não pode. Você tem a armadura da palavra que diz que aquele que cobiça é como se tivesse feito. E quando vê, você está cobiçando. É o Golias da mentira. Quando vê, está falando coisas que não são reais. É o Golias do desânimo, que às vezes está animado e às vezes já não está animado a servir a Deus. É o Golias do ego, da falta de perdoar. Você diz, eu sei, a Bíblia diz, perdoe para ser perdoado, mas eu não consigo perdoar. Basta alguém causar um dano contra mim, eu não consigo nem olhar para aquela pessoa. O que está faltando? Conhecimento? Não, você sabe. Está faltando a pólvora para acionar o projétil contra esse diabo. E essa pólvora, que é o Espírito Santo, o fogo, você vai adquirir, irmãos,
batendo na porta. Você vai começar a orar. Você vai ser sincero para Deus. Você vai dizer: Deus, eu sei que é errado tal coisa, mas eu vou dizer para o Senhor, eu gosto de fazer, mesmo sabendo errado, lá dentro de mim há algo que gosta. O Senhor pode tirar esse desejo de mim? Senhor, a esposa vai dizer: Senhor, eu sei que a Bíblia diz que devo honrar meu marido, respeitar, mas quando eu vejo, eu estou gritando com ele. E a razão diz para mim: mas ele merece ouvir mesmo, porque ele faz coisas que te machucam. Mas quantos fizeram coisas que feriram a Jesus? E o que Jesus fez? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Não haverá arrebatamento, irmãos, sem que estejamos vestidos com toda a armadura de Deus. A armadura é a palavra, e toda a armadura é a palavra e o Espírito. E eu disse, repito, a palavra você adquire lendo, a palavra você adquire ouvindo, mas a unção para a palavra funcionar, você adquire, irmãos, se consagrando, jejuando, tirando um tempo com Deus, vindo ao culto de quarta-feira, que é o culto de oração, para falar, mas eu não tenho palavras para orar. Deus te ouve com gemidos inexprimíveis. Somente se coloque diante de Deus. Comece ali dizendo: Senhor, eu te amo. Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, tu és tudo para mim. Senhor, eu sou agradecido pela palavra que me deu o conhecimento de como vencer o diabo. Mas eu preciso do teu Espírito para vivificar esta palavra. Sobre o solo musical, eu sei que Deus manifesta de várias maneiras. Tem maneiras de cultos que vem a emoção, o grito, o júbilo. É Deus. Mas tem aquele culto que há um silêncio santo. Eu creio que Deus quer tratar nesta manhã com esse silêncio, essa quietude consciente. Então eu quero que você, cada um que conhece a si mesmo, fala agora para Deus. Não precisa nem o esposo ouvir aí do teu lado. Fala baixinho e diga: Senhor, o Senhor sabe onde está o meu Golias. O Senhor sabe, Pai, eu não consigo me manter quieto, eu tenho que retrucar. Senhor, quando mexo na internet, quando eu vejo, eu estou arrastado para aquelas páginas imorais, e isso fere, machuca o teu coração. Pai, eu não consigo. Eu tenho a armadura da palavra que me diz que aquilo é errado, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu estou fazendo. Senhor, o Senhor pode matar essa natureza errada em mim? E não vai ser algo, irmãos, que vai acontecer como um toque de mágica. Você vai começar hoje, e você vai para casa e vai começar a bater nesta tecla. Todo dia, tirar o teu tempo de oração. De repente, quando você vê, você vai cair naquele erro de novo. E o diabo vai vir na tua mente e vai dizer: não adianta. Você tomou uma decisão naquele culto, e você estava tão animado, mas veja, de novo, Deus, isso não é para ti. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você bata a poeira e diga: Satanás, tu me atingiu mais uma vez, mas não será para sempre. Deus vai me capacitar, Deus vai me dar vitória, aleluia, e vai
vai ungindo a palavra, vai ungindo a palavra com a oração, vai ungindo a palavra, mesmo no trabalho. Está ali você trabalhando e está meditando e sussurrando um hino e dizendo: ó Espírito Santo, vem sobre mim, venha Senhor tirar a natureza errada da minha vida. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto o Espírito Santo passar, e Ele está indo agora de banco a banco. Somente diga: Senhor, não te passes de mim, Senhor. Não te passes de mim, Senhor. Aleluia. Eu vou deixar você falar agora com Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vem, ó Espírito Santo, sobre tua igreja. Vem, ó Espírito Santo, sobre o teu povo. Ó Deus querido. Vem, ó Espírito Santo, sobre a criança. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Precioso Deus e eterno Pai, Sua presença está aqui entre nós, Pai, e o Senhor está indo e ungindo a palavra nos corações. Senhor, que hajam desde então, a partir de hoje, que, ó Deus, eu sei que aqui é uma igreja que te ama, há um povo que ama a tua palavra. Eles estão vestidos com armadura, mas Senhor, eles precisam, como eu preciso, nós precisamos de toda a armadura. Senhor, conceda, Pai, a unção do teu Espírito. Começa, Pai, despertando para a oração, despertando para a leitura, despertando para o jejum. Senhor, que haja, Senhor, um avivamento na vida de cada um. E quando chegar aquele dia que está tão perto, que a palavra que está neles seja, Pai, ungida pelo Teu Espírito, e haja uma explosão, Pai, que os elevará para a glória, para encontrar Cristo nos ares. Oh Deus, que dia glorioso será esse! Pai querido, confirma, Pai, e eu oro e peço que o Senhor abrace o coração daqueles que estão tão quebrantados, e às vezes o diabo judia com pensamentos, o diabo faz eles errar, e depois vem e diz: está vendo? Você fez isso, você fez aquilo, Deus não te ama, Deus não está contigo. É verdade ou não é verdade, irmã? O diabo fala isso para você, mas eu quero dizer a ti: é mentira de Satanás. Deus é contigo e Ele conhece o teu coração. Somente continue olhando para Deus e Ele te dará a vitória completa.
Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glorifique a Deus, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Enquanto a igreja se mantém com os olhos fechados, há alguém entre nós que sempre desejou servir a Deus, mas você sempre viu que não era capaz. Mas nesta manhã você entendeu que ninguém é capaz. É o Espírito Santo que capacita. Você quer levantar sua mão, mesmo onde você está aí? Há uma mão levantada lá, duas mãos lá atrás. Há mais alguém? É Deus. Eu ia encerrar. E algo disse: você não pode encerrar. Alguém que quer aceitar Jesus. Você não quer vir à frente, irmã, enquanto a igreja mantém com os olhos fechados, para que o pastor ore sobre você? Vem à frente, irmã. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus está salvando. Há mais alguém que gostaria de vir? Há uma irmã. A igreja mantém os olhos fechados, orando. Há mais alguém que quer aceitar a Jesus? Ora por ela. Há mais alguém? Há mais uma alma vindo ao altar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Satanás, você perdeu! A pólvora foi acionada junto à palavra e o projétil atingiu ao inimigo. Oh, glória a Deus! Aleluia! A unção do Espírito Santo será sobre essas vidas, e elas vão sentir que aquilo que elas achavam que era impossível tornará possível, porque o Evangelho de Cristo só pode ser vivido com a vida de Cristo, e Cristo vai viver a palavra em vocês. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda com os olhos fechados, há alguém aqui entre nós que tem tido altos e baixos na vida. Às vezes você pensa assim, que você é um salvo, e às vezes você pensa: eu estou na igreja, mas eu acho que eu vou ficar. Eu não vou dar conta de subir no arrebatamento. Se você gostaria mesmo ali no banco de levantar a mão e dizer: eu não quero continuar com esses altos e baixos. Eu quero ter a certeza da minha salvação todos os dias da minha vida. Há mãos levantando. E eu digo a você, irmão, esses pensamentos que vêm em você, dizendo que você não é capaz, e que tuas falhas te afastam de Deus, e que Deus não te ama tanto como ama outros, é mentira de Satanás, meu irmão. É mentira. Deus te ama e deseja que tudo te vá bem. Há mãos levantadas, há outras mãos, pode levantar. Eu sei que uns em mais grau, outros em menos grau, às vezes tem esses altos e baixos. Pai Celestial, nós oramos por essas mãos levantadas, Pai. São pessoas que já te servem, mas que às vezes são atingidas por esses momentos de desânimo, momentos de dúvidas, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, Satanás, tu estás repreendido e não poderá continuar atormentando essas vidas, porque a palavra agora, ungida pelo Espírito Santo, te repreende.
todo espírito de dúvida saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu invoco o teu nome, Pai, para a vitória sobre todas essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pai celestial, toma esta palavra e vivifica no coração da igreja. Incendeia a alma do teu povo e faça dessa igreja, Pai, cheia de vitória, e que almas possam vir para o reino do Senhor. Muitos ainda possam congregar sobre este caminho santo aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus Cristo.